Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da 33ª rodada da Série A do Brasileirão, que terminou ontem, quinta-feira, dia 9 de novembro. E olha, mais uma vez, sem os 10 jogos. Foram apenas 9 jogos, com o detalhe. Um jogo importantíssimo para a tabela de classificação, o Cruzeiro, primeiro dentro da zona de rebaixamento, contra o Vasco, primeiro fora. Então a briga era pro rebaixamento. Se o Cruzeiro vence, ele colocava o Vasco. Se o Vasco vence, ele distancia e o Cruzeiro fica numa situação delicada. E a CBF, a incompetente CBF, jogou esse jogo lá pro dia 22. Mesmo dia que vai ser São Paulo e Fluminense. CBF é um circo. E a gente tem que entender, né? As mazelas do futebol brasileiro, a organização péssima. Vai fazer o quê? Um jogo extremamente importante como esse foi jogado lá para frente. Mas olha, independente da incompetência da CBF, o Botafogo se deu mal. Mais uma vez perdeu de virada. Tinha perdido de virada do Palmeiras 3-0, Palmeiras 4-3. Agora chegou a fazer 2-0, 3-1 e perdeu 4-3 do Grêmio. Do Grêmio. Qual o resultado disso? Botafogo 59, Grêmio 59, Palmeiras 59, Red Bull Bragantino 58, Flamengo 56, todos brigando pelo título. Olha que o Botafogo chegou a ter 15, 17 pontos de vantagem. Tava jogando sozinho, né? Os outros times Libertadores, Copa do Brasil e tal, e ele sozinho. Agora começou a pipocar. Com todo respeito, o Lúcio Flávio foi colocado ali no olho do furacão. O time desandou, né? Contratou mal o tal do Bruno Lage. Enfim, fez tanta besteira o Botafogo e tem tudo para perder um título ganho. Vai ser a maior vergonha na história do futebol brasileiro ou do futebol mundial, acho. Só o Borussia Dortmund, acho que na Alemanha, para cometer umas situações dessa. Mas, enfim, ainda continua dependendo dele. O Grêmio, que venceu o próprio Botafogo, colou. O Palmeiras, né, perdendo do Flamengo, continua colado. O Flamengo, ao vencer o Palmeiras, colou. Né? Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, que o Flamengo tem um jogo a menos, que o Red Bull Bragantino tem um jogo a menos. Então, desses, Palmeiras e Grêmio que tem o número de jogos normais, 33. Pela incompetente CBF, todo mundo tem um jogo a menos aí. E aí essa bagunça vai só lá no final do mês, infelizmente. Lá na zona de rebaixamento, Santos venceu fora, deu uma respirada. Corinthians empatou, ainda está mais ou menos tranquilo. Mas de qualquer maneira, olha, o Bahia, o Vasco, o Goiás, o Cruzeiro, o América já caiu nessa rodada. E o Curitiba, que venceu o América, olha, vai cair em breve. Mas deu aquela respirada, venceu o América e rebaixou o América. Enfim, vamos falar de tudo isso. Mas antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua informação. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz nas minhas mídias sociais, Luiz Ademar JR, ou no Twitter ou no Instagram. Perfeito? Olha, temos um novo artilheiro também, hein? O Paulinho, do Atlético Mineiro, fez o gol de empate 1-1 com o Corinthians e passou o Tiquinho Soares, que estava suspenso, não jogou nessa rodada. Então agora o Paulinho tem 17, o Tiquinho tem 16. O Botafogo até nisso está se dando mal, até na artilharia, hein? Bom, já que a gente está falando de Botafogo, de artilharia, vamos começar com o próprio Botafogo. Foi o jogaço da rodada ontem à noite. Que jogo espetacular. Eu assisti o jogo, mas que... Ó, quem não assistiu, procure lá o GE, né, o Globo Esporte, pega os melhores momentos. Que jogaço, gente. O que jogou o Soares, fez 3 gols e jogou uma barbaridade. Uma barbaridade. O que jogou o Grêmio, a vitória do Grêmio foi sensacional. Diego Costa, que jogou muito ontem, ele substituiu o Tiquinho Soares, fez 1-0 aos 5 e fez assim, uma partida muito boa. O Everton Galdino, logo depois, aos 8, empatou. Mas aí numa bela jogada do Diego Costa, que o goleiro rebateu, o Júnior Santos fez 2-1 aos 28 do primeiro tempo. E o primeiro tempo emocionante lá e cá, terminou 2-1 para o Botafogo. Começou o segundo tempo, o Marlon Freitas fez um belo gol primeiro, a 1 minuto do segundo tempo, 3-1. Aí o Soares fez 3-2 aos 4, logo depois. Fez 3-3 aos 8, o Soares, olha que coisa. E fez 4-3 aos 23. Então, em 19 minutos, o Soares fez 3 gols, fez a virada, e aí o Botafogo sentiu, torcida vaiou, torcida criticou jogadores, pediu a cabeça do Lúcio Flávio, enfim,
ficou uma bagunça, o Botafogo tá de pernas pro ar, né? O Grêmio com a vitória chegou aos mesmos 59 pontos do Botafogo, os dois têm 18 vitórias, mas o saldo de gols do Botafogo é 23 contra 8 do Grêmio, então o Botafogo é o primeiro, o Grêmio é o segundo, e o Botafogo tem um jogo a menos, né? Que é com Fortaleza lá em Fortaleza, né? Lá no Ceará. Então, quer dizer, o Botafogo vai ter que remar, hein, gente? Vai ter que remar, porque a situação é feia. O próximo jogo do Botafogo é com o Bragantino em Bragança esse final de semana. Mas eu falo isso lá na frente. Bom, 59 também tem o Palmeiras. O Palmeiras que foi jogar com o Flamengo, vinha embalado, mas o Flamengo atropelou. Pedro fez 1 a 0 aos 17, a Arrascaeta fez 2 a 0 aos 28 do primeiro tempo. Né? No segundo tempo, veio o começo do segundo tempo, o Gustavo Gomes numa abraçada, eu não expulsaria. E vi o pessoal da CBF, né, da comissão de arbitragem da CBF, falando que não era lance para expulsão. Eu também entendi e escrevi até no meu Twitter durante o jogo. Mas de qualquer maneira, sem o Gustavo Gomes ainda, né? O Pedro ainda fez 3 a 0 e o Botafogo atropelou. Independente a expulsão ou não, que para mim foi errada, já estava 2 a 0 e o Palmeiras não jogou nada diante do Flamengo, que jogou tudo. Então o Flamengo se candidatou. O Palmeiras ficou com 59, Botafogo primeiro 59, com um jogo a menos. Grêmio segundo 59, Palmeiras terceiro com 59 e o Flamengo subiu uma posição, é o quinto com 56. E também tem um jogo a menos, assim como o Botafogo, certo? Só Grêmio e Palmeiras têm o mesmo número de jogos, os 33. Entre eles, na quarta colocação, o Bragantino, que pegou o São Paulo em campo neutro. O São Paulo vai ter show no Morumbi e jogou contra o Bragantino na Vila Belmiro. E foi melhor o tempo todo. Foi melhor o tempo todo, criou e desperdiçou várias chances. O Bragantino foi muito bem marcado, foi dominado, mas o gol do São Paulo só saiu nos acréscimos do segundo tempo. Um pênalti tolo, o Caio Paulista foi entrar, dominar, foi cruzar, tomou o tranco. Na hora, o juiz deu escanteio, eu até escrevi, gente, foi pênalti isso aí, hein? Aí o VAR fez a revisão, pediu para o juiz ver, foi pênalti realmente. O Erisson cobrou e fez o seu gol. Depois, o Erisson esse ano, nós estamos no mês 11, ele mesmo falou que ele ficou 5 meses machucado. Sei lá, de repente pode ser uma alternativa para o ano que vem. Vamos ver se o São Paulo vai ficar com ele. Enfim, o Erisson, que é emprestado pelo Botafogo, fez 1 a 0 e o São Paulo foi uma vitória maiúscula. Vitória que faz o São Paulo chegar aos 45 pontos e feliz ano novo, né? Aquela coisa de rebaixamento e tal. Claro que matematicamente ainda tem chance de cair. Mas como o Dorival disse que o São Paulo nunca pensou nesse rebaixamento, e acredito que também não tenha pensado, é o campeão da Copa do Brasil, tem bom time, e o São Paulo fez 45, subiu uma posição, o novo colocado, e tem um jogo a menos, que é com o Fluminense no Rio de Janeiro. Maravilha. O Bragantino perdeu a chance de assumir a liderança, mas mesmo assim é o quarto colocado com 58 pontos e na próxima rodada joga em casa com o Botafogo. Se ele vencer o Botafogo, ele pode ser o novo líder, dependendo aí dos resultados de Grêmio e Palmeiras, certo? Então é isso. Botafogo 59, Grêmio 59, Palmeiras 59, Red Bull Bragantino 58, Flamengo 56 e o sexto fechando o G6 na vaga da pré-Libertadores, o Atlético Mineiro, que veio jogar com o Corinthians ontem. O Corinthians dominou o primeiro tempo, jogou muito, poderia ter feito mais de um gol, mas fez um só com o Romero de cabeça numa cobrança de falta do Renato Augusto e terminou o primeiro tempo 1 a 0. E aí, como é costume do Corinthians, como é costume... Falou, mano, tá sendo costume do seu time no segundo tempo, hein? Corinthians medroso, Corinthians jogando atrás, Corinthians se defendendo e o Atlético de tanto insistir com o Paulinho fez o seu 17º gol na artilharia, empatou 1 a 1 aos 21 e o Atlético que mandou no segundo tempo acabou empatando com o Corinthians, o Paulinho assumindo a artilharia e o Galo mantendo aí com um jogo a menos o seu sexto lugar. Está preservando aí a sua vaga dentro da Libertadores, que é o grande objetivo. Aí em sétimo, já distanciando, hein? Já distanciando. O Galo tem 54 e o Atlético Paranaense tem 50. É o sétimo. Acabou empatando com o Fortaleza 1 a 1. Mais uma vez, né? A torcida vaiou o time, vaiou o treinador, aquela coisa toda. O Guilherme fez 1 a 0 pro Fortaleza e o William Bigode, que faz tempo que só aparece no noticiário policial. Lembra da pirâmide aí que o Scarpa acusa, processou, quer dinheiro, quer devolução, enfim, aqueles rolo policial, o William Bigode foi lá e empatou. Bom,
O Atlético com 50 está na 7ª colocação, começa a ficar mais complicado, faltam só 5 rodadas, né? Começa a ficar mais complicado, mas dá para brigar ainda pela vaga na Libertadores. E para o Fortaleza ele tem 43, mais uns 2 jogos a menos. Se ele vencer os 2, ele vai a 49 e mesmo assim fica mais complicado também por Libertadores. Presumo que a Sul-Americana vai ser o caminho tanto de Atlético Paranaense quanto de Fortaleza. Presumo. 8º colocado é o Fluminense. Fluminense, que foi campeão da Libertadores, já tem vaga na Libertadores, também está passeando no Campeonato Brasileiro. Foi jogar com o Internacional de Porto Alegre, fez um jogo ruim, 0-0, que um ponto para cada um tá de bom tamanho. Fluminense manteve a 8ª colocação com 46 pontos, tem um jogo a menos que é contra o São Paulo no Maracanã, né? E o Internacional somou um ponto, tem 43. É verdade que ele caiu uma posição de 11º para 12º, mas está na zona da Sul-Americana, que é o que lhe resta. É a Sul-Americana para o ano que vem, não dá para brigar nem mais por Libertadores, embora a matemática me desminta, mas é isso, né? O Fluminense, o São Paulo, que é o 9º colocado, com a vitória diante do Bragantino, falei para vocês, foi a 45, subiu uma posição, tem um jogo a menos com o Fluminense e está tranquilo, pelo menos no meio de tabela ali na 9ª colocação. O 10º é o Cuiabá, hein? Olha, o Cuiabá complicou o time do Rogério Ceni, hein? Foi jogar em Salvador com o Bahia, meteu 3-0, gols do Daverson cobrando o pênalti, do Isidro Pita e no finalzinho do jogo do Ronald. 3-0 contundente em cima do Bahia, em Salvador, torcida vaiou, xingou também. O Cuiabá subiu uma posição, é o 10º com 44, se afastou aí a 7 pontos da zona do rebaixamento, continua sossegadaço, com vaga na Sul-Americana, que é lindo, lindo demais, né? E o Bahia, 37 pontos, 15º colocado, os mesmos 37 do Cruzeiro, que tem um jogo a menos junto com o Vasco. Situação complicadíssima do Bahia do Rogério Ceni, hein? O Rogério Ceni vai ter que rebolar. Quem fez muito bem, muito bonito, foi o Santos. Foi jogar com o Goiás, um primeiro tempo horroroso, assistiu o primeiro tempo horroroso, último 0-0. No segundo tempo, já no finalzinho, cobrança de escanteio, bate-rebate, o Júlio Furque, bola contratação, hein? Ele só não é titular do Santos porque tem o Marcos Leonardo. Não dá para você jogar com 2 centroavantes, ou até D. Mas aí, enfim, quem tem que ver isso aí é o Marcelo Fernandes, não eu. Mas tem 2 artilheiros, não fez o Marcos Leonardo, fez o Júlio Furques aos 42. E uma vitória que, olha, o Santos foi a 41 pontos, passou o Corinthians, 13º, e abriu 4 da zona do rebaixamento, onde ele já teve desesperado, hein? Já teve desesperado. Sensacional. E o melhor, deixou o Goiás com 35 na zona do rebaixamento, abriu 6 do Goiás, né? E olha, depois que o América caiu, só faltam 3 vagas, o Coritiba deve cair e deixou o Goiás numa situação delicada. Maravilhoso para o Santos, que é o 13º com 41. Corinthians, que empatou, 14º, caiu uma posição com 41 também, mas a 4 ainda da zona do rebaixamento ainda respira. O Bahia, complicado, com 37. E Vasco e Cruzeiro, que não jogaram. O Vasco segue em 16º com 37 fora, e o Cruzeiro 17º com 37 também mais dentro. Só que Cruzeiro e Vasco vão jogar, e aí eles vão decidir quem fica. Mas isso é só lá dia 22. Ô CBF, quanta incompetência, hein? Bom, e para finalizar nosso vídeo, vamos falar da próxima rodada, que já é esse final de semana. Sábado e domingo, e aí o campeonato vai parar por quase 15 dias. 12, 15, porque a seleção vai jogar, né? A seleção vai jogar com a Colômbia pelas eliminatórias lá fora de casa, e depois dentro de casa, no Maracanã, joga com a Argentina, né? Então, com a seleção vai jogar, vai parar, o calendário para na data FIFA. Então, esse sábado vai ter Coritiba e Cruzeiro. Ou Coritiba vence ou ele já cai. Ele já cai nessa rodada. E até se vencer, dependendo da combinação de resultado, ele pode cair também. Mas é só vencer o Coritiba. E o Cruzeiro, para sair da zona do rebaixamento, né? Ou tentar sair, ou somar pontos para ficar por ali, o Cruzeiro precisa vencer o Coritiba lá no Couto Pereira, hein? Sábado, 16 horas, jogo importantíssimo para a parte de baixo da tabela. 18h30 do sábado, Fla-Flu, Flamengo podendo assumir a liderança da competição provisória, claro, mas se vencer o Fluminense, e o Fluminense meio de tabela, campeonato para ele é só defender a honra mesmo, num clássico, o Flamengo vencendo seu eterno freguês, perdeu o título carioca, enfim.
Então é só para defender a honra que o jogo vale para o Flamengo. O Fluminense não tá nem aí, já tá na Libertadores, campeão da Libertadores, enfim. E aí à noite, Palmeiras e Inter, a mesma coisa. Se o Palmeiras vence, mesmo que o Flamengo tiver vencido, o Palmeiras vai assumir liderança. Porque o Palmeiras tem 59, o Flamengo tem 56. Então é a oportunidade do Palmeiras assumir a liderança aí do campeonato. O Internacional tá ali com 43 pontos, precisa de ponto para nas últimas rodadas aí não ficar de novo assustado com o rebaixamento. Mas jogo vale muito para o Palmeiras sábado às 21 horas. No domingo, 16 horas, para mim é o jogo da rodada. Bragantino e Botafogo. Né? O Bragantino com 58, o Botafogo com 59. Se o Palmeiras e o Flamengo tivessem vencido, né, vai ser mais interessante ainda. O Bragantino, se vencer, passa o Botafogo, e dependendo dos resultados do dia anterior do Palmeiras, ele pode até ser líder, né? E o Botafogo precisa sair da crise, se vencer, segue líder com um jogo a menos. Depende dele, né? Jogão. Às 16 horas também, lá em Porto Alegre, o Grêmio pega o Corinthians, a mesma coisa. Se o Grêmio vencer e o Botafogo não tiver vencido, ele que vai ser o novo líder. Independente da vitória do Palmeiras e tal, pá, Grêmio jogando com o Corinthians, que está desesperado contra o rebaixamento. 18h30, Bahia e Atlético. Para o Bahia, desesperador, luta contra o rebaixamento, e para o Atlético, desesperador, que se perder essa, praticamente vê a Libertadores indo embora. 18h30 do domingo, Galo e Goiás. O Galo para se manter no G6 com a vaga na Libertadores, e o Goiás para tentar sair da zona do rebaixamento. Vale lá e vale cá. Coisa difícil, hein? 18h30, o clássico Santos e São Paulo. São Paulo, que jogou na Vila emprestada pelo Santos, vai jogar na Vila de novo, agora com o mando de jogo do Santos, só torcedor do Santos. Aqui em São Paulo é torcida única sempre. Santos 41 pontos, São Paulo 45. São Paulo com um jogo a menos. O Santos precisa de ponto para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, e o São Paulo precisa de ponto só para, que nem o Fluminense, pela honra. Já é campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores. Aí às 18h30 do domingo também, Cuiabá e Fortaleza. Os dois estão na zona da Sul-Americana e ainda sonham com os Libertadores. Então quem vencer vai continuar sonhando, quem perder se contenta com Sul-Americana. E aí o Vasco pega o rebaixado 18h30 do domingo também, América. Para o Vasco vencer, continua fora da zona do rebaixamento, que é mais importante de tudo. O América já caiu, já mandou o Fabian Bustos embora, enfim, já está planejando 2024. É isso, eu volto domingão à noite com todos os detalhes da 34ª rodada do Brasileirão, que você vai estar na reta final. Podemos ter definições de novo líder, podemos ter definições de novo time rebaixado, enfim, tudo para você. Por enquanto a gente sabe que Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Flamengo e Galo estão na zona de Libertadores, né? E que lá embaixo o América já caiu, Coxa, Goiás e Cruzeiro estão na zona do rebaixamento, mas Vasco, Bahia, Corinthians e Santos não podem se descuidar. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!